É como entender a materialidade descrita por André Luiz em Nosso Lar, quando Kardec nos diz da imaterialidade no mundo espiritual, assim como o espírito desencarnado. Portanto, sem o corpo físico, não sente dor física, nem fome, nem frio, mas sim sensações. Na verdade, o termo mais exato aí não seria imaterialidade, seria incorporeidade. Quando Kardec trata dessa questão, os espíritos imaterial não seria bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Então, o mundo espiritual, ele é matéria, porque ele é formado de fluidos. Se ele é formado de fluidos, ele é formado de uma matéria menos densa, mas é matéria. Tanto que você vai encontrar em diversas obras de Kardec citações específicas de espíritos que se manifestam trazendo objetos pessoais, trazendo roupas, trazendo alguns instrumentos que estão no mundo espiritual. E no livro dos médiuns, outro dia eu falei que era no capítulo 7, mas a Carmen Diva me corrigiu, dizendo que era no capítulo 8º. Então, capítulo 8º do livro dos médiuns, nós temos um capítulo chamado Laboratório do Mundo Invisível, aonde Kardec discorre sobre esses objetos que existem no mundo espiritual, que os espíritos plasmam com a sua mente, eles modelam com a mente. E no livro A Gênese, no capítulo 15, fala sobre fluidos, em que ele vai mostrar os fluidos e a possibilidade das formas pensamento, que é a concentração da vontade agrupando o fluido, gerando com isso objetos. Nesse período da formação da codificação kardeciana, Kardec trazia esses dados, mas realmente ele não falou de cidades no mundo espiritual. Não, não tem. Essa citação, ela não existe. Mas é importante observar que Kardec mesmo dizia que ele preferia rejeitar 99 verdades do que admitir uma mentira. Ele tinha muito zelo, porque ele viveu no seio do materialismo. E se ele desse um passo em falso, ele talvez pudesse complicar a doutrina. Então, se ele abraçasse a ideia de um mundo espiritual muito parecido com o mundo corporal, com cidades, veículos, casas e tudo que aparece, bosques, árvores, talvez as pessoas dissessem que aquilo não passaria de uma grande ilusão. Então, ele faz uma representação do mundo espiritual sem esses elementos tão claros, tão nitidamente postos. O que não quer dizer que a apresentação que André Luiz faz do que seja o mundo espiritual seja contrária àquilo que a obra de Kardec coloca. Não há nenhuma contradição. Nós não encontramos naquilo que está disposto no livro Nosso Lar elementos que destoem daquilo que a obra de Kardec coloca. Então, dá para a gente agasalhar o que é proposto por André Luiz com aquilo que Kardec coloca em sua obra. Baseado em quê? No fato de que os espíritos podem manipular os fluidos construindo objetos. Kardec chega até a perguntar se eles podem fazer veneno. Pode fazer um veneno, colocar no copo de uma pessoa, para a pessoa beber o veneno que ele botou? Então, essa pergunta também está lá no livro dos médiuns. E a gente sabe que a fluidificação das águas nada mais é do que a deposição de fluidos que trazem os elementos contrários, benéficos para a saúde das pessoas. Resultado, daquilo que a gente consegue enxergar, Kardec não tratou que o mundo espiritual era imaterial. Ele tratou que o mundo espiritual ele seria, na verdade, feito de matéria, de semimatéria, de fluidos que seria uma forma de matéria também. Então, há muito mais materialidade do que a gente imagina nesse mundo espiritual que o próprio Kardec apresenta. E para você ver como ele tinha muito cuidado com as coisas, quando um espírito realiza um processo mediúnico no qual o seu perispírito se densifica a ponto de ser visto por qualquer pessoa, ou até tocado, em que se pode tocar, e aí você vai me dizer, isso é uma materialização? Pois é, materialização, né? Kardec não usou esse termo. Ele usou o termo aparição, porque talvez se ele usasse o termo dizendo que o espírito se materializa, a academia cairia em cima dele. Se você é louco, o espírito materializado, como que pode aquilo que é espírito virar matéria? Então ele chama de aparição. Para esse fenômeno, as aparições tangíveis e as aparições não tangíveis. Mas o movimento espírita brasileiro, depois de algumas décadas convivendo com esses conceitos, abandonou o termo aparição. Você não vai encontrar no movimento espírita ninguém falando aparição. E isso está na obra de Kardec.
O movimento espírita brasileiro fala materialização. Ué, mas isso não está em Kardec. Mas é como a gente entende, porque fica mais claro para as pessoas. 163 anos depois, já estão solidificados alguns conceitos e já é possível dizer que a materialização é o processo de densificação do perispírito, porque nós já passamos por um período anterior, desde 1905, com a física moderna, e depois em 1921, aonde se declarou que matéria é energia e energia é matéria. Que matéria nada mais é do que luz coagulada. Então, quando as duas coisas se conjugam, a gente começa a entender de maneira mais clara de que aquilo que a gente pensa que é só energia, no fundo, é matéria também.